direito de chegar lá e abrir aqueles selos. Por isso é que no princípio, quando nós lemos, João, quando viu aquelas coisas, ele chorou porque ele não conseguia ver ninguém digno de abrir aqueles selos. Ou seja, os selos só podiam ser abertos quando eles atingissem certas condições. E essas condições foram atingidas somente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o único digno de abrir aquele livro. Amém? Amém. Então, aquele livro foi aberto e o que nós vimos durante esses dias todos? Que havia um plano de batalha. Ou seja, aqueles selos, esses 7 selos, do jeito que eu tenho pregado por aqui, o que eu prego nem é 1% daquilo que devem ser os selos, amém? Por isso, se você quer saber exatamente sobre os selos, você tem que meditar nisso e você tem que ler a palavra de Deus e pedir a Deus que te revele isso. Porque cada selo você consegue encontrar a história toda da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Cada um dos selos você consegue tirar de Gênesis até Apocalipse, amém? Então nós vimos aí um plano de batalha, uma batalha entre dois espíritos, o espírito de Cristo e o espírito do anticristo, amém? E o espírito do anticristo, como muitos pensam não, que vai surgir alguém muito malvado, que vai começar a matar as pessoas, que vai subjugar as pessoas de certa forma. Não. O espírito do anticristo é um espírito tão parecido, tão semelhante ao espírito de Cristo, que até os eleitos poderiam ser enganados. Está assim na Bíblia, amém? Você não pense que o espírito do anticristo, ele está lá nos bares, nas discotecas, não. O espírito do anticristo está onde os filhos de Deus estão a andar. Ou seja, aquele espírito, o objetivo dele é desviar os filhos de Deus. Amém? Então, esse espírito está conosco, está na igreja, está nas nossas vidas, amém? Então nós vimos que no primeiro selo saiu um cavaleiro, amém? E aquele cavaleiro, ele saiu com um cavalo branco. E depois nós vimos que sempre que se levanta, que o cavaleiro trocava o seu cavalo, ou seja, Deus levantava um ser vivente, uma criatura ou uma besta. A Bíblia nos mostra que uma besta significa poder, amém? Ou seja, o diabo vinha com o seu poder e Deus levantava um poder que ungia a igreja para poder combater contra aquele espírito levantado pelo anticristo, amém? Então foram levantados 4 espíritos diferentes. E aquilo foi o cavaleiro, aquele cavaleiro, ele começou a cavalgar sobre um cavalo branco. E depois ele subiu num cavalo vermelho, depois num preto, até chegar no cavalo amarelo, que era a junção de todos aqueles cavalos daquelas cores todas, amém? E Deus também teve que levantar bestas ou poderes para combater aquilo, amém? E por que aquilo estava selado? Aquilo estava selado porque Deus só tinha que revelar aquilo na hora certa, no momento certo. Porque um plano revelado, ele perde força, amém? O diabo podia saber o plano de Deus, amém? Então, se vocês forem ver aqui, não sei, está um pouco pequeno também porque o quadro é pequeno. Vocês podem ver ali que isso aqui que eu desenhei ali é conforme o acampamento de Israel ele era montado, quando o povo de Israel saiu do deserto, amém? Por isso é que eu no princípio falava de que esses selos, eles estão lá desde Gênesis até Apocalipse, amém? Porque se você for a ver, cada um dos selos cada um das bestas que foram levantadas é uma das características do Senhor Jesus Cristo. É uma das características de Deus. E Deus tem manifestado essas características desde o princípio, desde Gênesis, amém? Então, quando aquele povo de Israel saía lá do deserto e eles montaram o acampamento, eles se dividiam dessa forma. Se vocês forem lá na Bíblia, eu acho que é em Números, se não estou enganado, em Números 2,
Acho que é em Números 2, é isso. Lá em Números, Deus ordenou a Moisés para falar no povo e organizar o seu acampamento de uma forma. E ele disse que o Judá, o leãozinho, ele devia estar na frente. E eles dividiram as 12 tribos em 3 tribos e separaram nos 4 cantos do acampamento. A primeira foi a tribo de Judá, o leão, que era a vanguarda, que era a equipa da frente, que é a equipa da palavra. Por isso é que o evangelista vai na frente, ele é que vai na vanguarda, ele é que vai levar a palavra de Deus. Amém? E no final, e na parte de trás vinha a tribo de Efraim, junto com a tribo de Manassés e Benjamim, que significava o boi. Amém? E cada uma das tribos levavam o emblema da tribo principal. Amém? Amém. E segundo os historiadores, a tribo de Judá, ela levava o emblema de um leão. E a tribo de Efraim e as outras tribos que vinham juntas levava o emblema do boi. Emblema do... é uma bandeira, emblema e bandeira é a mesma coisa. Ok? E no sul vem a tribo de Ruben com o homem. E depois lá no norte a tribo de Dan com a águia. Amém? Então essas tribos levavam esses emblemas que eram as bestas, ou seja, que significavam poderes. Esses poderes protegiam o centro. E no centro do que nós tínhamos? Tínhamos a arca. Amém? E quem cuidava da arca era a tribo de Levi. Vocês podem se perguntar, mas eram 12 tribos, mas nós aí estamos a ver 13. Se você está a ver, tem 3, 6... 9, 12, e no meio dessa tribo de Levi. A tribo de Levi não foi contada. A tribo de Levi era um tipo da noiva de Cristo, amém? Eles já tinham recebido a sua herança. A herança deles era cuidar da palavra de Deus, era cuidar da arca do Senhor, amém? Então, a mesma coisa acontece hoje. A igreja, ela deve ser protegida por essas 4 bandeiras, ou por esses 4 animais, ou por esses 4 poderes, ou por essas 4 bestas. Amém? E se vocês forem ver que para além no Antigo Testamento eram esses emblemas ou essas bestas, mas no Novo Testamento nós temos 4 evangelhos. Amém? Você tem o evangelho de Mateus, amém? Que é o leão, a palavra pura, Jesus Cristo apresentado como filho de Davi. Se você for ler o Evangelho de Mateus, ele te mostra a realeza de Jesus Cristo, como Jesus Cristo ele era, como filho de Davi. Ele é apresentado como filho de Davi. E depois você vê Marcos, que é o boi, o sacrifício, que mostra Jesus Cristo como servo, o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? E depois você tem Lucas, o homem, ou seja, a humanidade perfeita, que apresenta Jesus como o filho do homem. Amém? Nós aprendemos aqui no terceiro selo que o homem significava sabedoria, a sagacidade, ou seja, uma inteligência acima. Amém? E o Evangelho de Lucas mostra isso. E depois nós temos o João, o que subiu mais acima, a águia, que mostra a revelação, a visão divina, apresentando Jesus Cristo como o Filho de Deus, ou o próprio Deus. Amém? Então, a igreja ela é protegida por essas 4 bestas, por esses 4 poderes. No Antigo Testamento, isso era um tipo do que viria a ser o Novo Testamento. Amém? Ou seja, a palavra, Deus nunca mente, Deus nunca muda. O que era no Antigo Testamento é uma sombra do que é o Novo Testamento. Amém? Se você ver algo na Bíblia e você ler e estudar no Novo Testamento, se o Antigo Testamento não testifica isso, você tem que colocar isso aí em xeque. Tem que duvidar disso, porque a Bíblia conversa entre elas, amém? Não podemos vir com uma doutrina ou com alguma coisa, dizer não,
Deus me revelou, isso agora é assim. Tá bom, vamos ver lá no Antigo Testamento como é que era. E isso nos mostra mais uma vez por que nós temos como o sétimo mensageiro irmão Branham, amém? Porque o que ele falava e o que ele veio trazer, ele veio buscar, veio nos mostrar no Antigo Testamento, no Novo Testamento e casou as coisas, amém? Então, esses 4 poderes, eles protegem a igreja. Ou seja, guardam a arca da igreja, guardam, e essa arca o que é? A palavra. E a palavra é quem? É Deus Ele mesmo. Por isso é que nós vemos hoje em dia, nós às vezes nós não conseguimos perceber, mas às vezes nós nos afastamos de algumas dessas proteções. Quando nós pensamos que estamos a viver o Evangelho e deixamos alguma coisa, ou você deixou de orar, ou você só ora e não medita, ou você só medita, ora, você não vem aos cultos, você está a se desproteger de algum lado, amém? E Deus, quando mandou eles se organizarem dessa forma, e se eles saíssem dessa posição deles, quando alguém queria fazer o trabalho do outro, Deus chegava lá e corrigia aquilo. Ou então eles perdiam contra os seus inimigos, amém? Você pode ver quando Davi mandou lá buscar a arca e aquela arca ia cair, alguém chegou e quis ajudar. Quando Deus disse que só pode pegar na arca os sacerdotes. Aquele homem tinha uma boa intenção, ele queria ajudar, ele tentou fazer um serviço para Deus fora da vontade de Deus, amém? Às vezes nós também tentamos fazer isso, às vezes os irmãos pensam que são super-homens, eles dizem, não, eu vou pregar a palavra de Deus, eu sou evangelista. Lá ele vai na casa de moças solteiras, e ele vai lá e diz, não, vou lá pregar a palavra de Deus, eu vou fazer um serviço para Deus. E ele lá chega e encontra um ambiente totalmente hostil para um cristão. E ele, o primeiro dia até pode se sair bem, ele pode estar a dizer, com que é xixi do diabo, ou tchunadei betanga do diabo, mas na cabeça dele aquilo está lhe fazer confusão, porque ele vê aquelas moças daquela maneira. Meu irmão, você não é super-homem, amém? Quando você vai para fazer um trabalho, alguma coisa, primeiro tenta ver qual é a vontade de Deus. E se você sabe que essa é a tua fraqueza, leva um irmão, ou não vai lá, ou diz, pá, meu irmão, vai lá você, ou não, chama uma irmã e diz, olha irmã, tem essa irmã aqui, estou a lhe pregar a palavra de Deus, toma o número dela, conversa com ela. É melhor. Eu até, às vezes, eu gosto de fazer isso, olha, dona minha esposa, olha, toma, fala com essa, acho que ela é filha de Deus, conversa com ela. Não que nós não podemos pregar pessoas do sexo oposto, podemos, mas a Bíblia diz que nós temos que fugir de tudo que tem aparência de mal, amém? Temos que fugir de tudo que tem aparência de mal. Então, o diabo levantou esses quatro poderes. Lá ele foi como um cavalo. E vocês sabem que quando aquele cavaleiro, quando subiu no cavalo, lhe deram um arco sem flecha. E ele saiu para conquistar e ainda por cima foi coroado. E nós sabemos que ele veio de uma forma inocente e parece inofensiva, querendo mostrar que eu não faço mal. Não, só uma música não vai te fazer mal. Não, só um abraço não vai te fazer mal, não faz nada. Somos todos irmãos em Cristo. E aquele, igual a Eva, não, certamente não morrerás. E lá ela fez, sem saber que ali havia o mal. Onde está o nosso problema? Eu já demonstrei aqui. Você se afastar 1 milímetro sequer da palavra de Deus, ao longo do tempo, isso vai te mostrar que você está a 10 quilômetros de Deus. Às vezes as pessoas nos dizem, não, vocês são radicais demais. E eu vejo isso, principalmente... desculpa falar muito das irmãs, mas é o que acontece. Eu fui em Luanda, eu fui lá no casamento, e quando nós vemos situações de casamento, vamos ter casamento daqui a pouco. E quando acontece essa situação, a mulher cabeça vira. O Espírito Santo lhes abandona totalmente.
E você vê que quando chega uma situação dessas, eles pensam em coisas que não tem nada a ver com a palavra. Querem inventar coisas, querem... E é muito difícil. Você vai ver que as irmãs vão vir com os saltos altos, vão vir com... algumas vão começar a meter os pés na cara. Você verá que não, a irmã que todo o ano falava que não posso meter peruca, mas naquele dia você vai me encontrar com uma peruca. E nós queremos nos aproximar ao mundo. O que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, a nossa régua moral está a caminhar com o mal. O que acontece? O que acontece? Ali era essa, aqui é o mal. Bem, estava aqui desse lado. Hoje em dia, a linha está a começar a vir aqui. Nos anos 90, a linha estava aqui. O bem já começa a partir daqui. Ou seja, as irmãs já podem meter uma saia um pouquinho abaixo do joelho. Depois, nos anos 2000, chegamos mais até aqui. Não, mal é só já até aqui. Não, mal é só meter calça. A saia pode até ser travada, não tem problema. Estamos nos 2025 e agora já é aqui. Não, já podemos, desde que seja louvor, podemos até fazer danças sensuais. Esse aqui é o nosso problema hoje em dia. Estamos a nos afastar da proteção dos 4 poderes. E se você for a ver, eram 12 tribos. E a Bíblia nos diz que a igreja está, como se diz? Edificada sobre os apóstolos e os profetas. Nós temos 12 apóstolos, amém? E o que esses 12 apóstolos fizeram ou falaram é onde nós estamos edificados. E a Bíblia mostra no Novo Testamento que Paulo escreveu cartas, Pedro escreveu cartas e os demais apóstolos escreveram cartas. E se me dizem que a igreja está edificada sobre os apóstolos e profetas, eu tenho que ir ao encontro do fundamento que eles colocaram. Amém? Então, aquele cavalo branco, o objetivo dele foi retirar o fundamento da igreja. Ele vindo aos poucos e retirar o fundamento da igreja. E hoje em dia nós vemos como os nossos irmãos, as nossas irmãs se comportam. Não estou a falar de pentecostais, não estou a falar de metodistas nem batistas. Eu estou a falar de nós crentes dessa mensagem, amém? Nós víamos um zelo profundo na palavra de Deus. E eu já disse no último domingo que eu estive aqui, quando nós vemos que pessoa que tem o zelo na palavra, se sabe que está atrasado no culto, ele devia vir a correr para entrar aqui na igreja. Mas você vê hoje os cristãos despreocupados. Eles estão a vir a caminhar devagar e entram no culto como se não passasse nada, amém? E nós nos encontramos nessa condição. Nós perdemos a proteção disso. E aqueles 12 apóstolos, eles também devem estar agrupados dessa maneira. E a proteção que eles trazem também é a mesma que o acampamento de Israel fazia com a arca. Porque eles sabiam que caso perdesse a arca, eles perderiam a guerra. Amém? E hoje em dia a igreja não está preocupada em perder a arca. Não tem palavra, está tudo bem. Chegou no culto, não ouviu a palavra, não entendeu nada, não entrou nada, está tudo bem. Pelo menos vir na igreja. Isso devia nos preocupar, isso devia nos fazer chorar. Eu mesmo vim na igreja e não entendi nada do que falaram. Não consigo aplicar nada disso na minha vida. Amém? Eu gostaria de chegar e perguntar em cada um. Tá bom, desde que começamos a pregar, sabe o que mudou na tua vida? O que se acrescentou na tua vida? O que você
tem feito com a revelação dessas coisas na tua vida? Se você sabe que o cavaleiro no cavalo branco vem para te enganar, ele não tem um poder ofensivo, mas nós é que estamos a coroar. Quando nós nos colocamos de uma maneira diferente, sabemos que na Bíblia diz que a mulher deve estar com pudor e modéstia, mas nós vemos que as mulheres envaidecidas e metendo coisas a mais no seu corpo, na sua cara e essa coisa toda. Você nesse momento está a começar a coroar o diabo. Lembra que aquele cavaleiro foi lhe dado uma coroa. Nós damos essa coroa àquele cavaleiro quando nós aceitamos negociar com o diabo. E o diabo, ele sempre é um bom negociador. Ele sempre chega e nos diz, olha, basta isso, faça isso. A prova disso é quando ele falou com Jesus, ele disse, olha, ele levou, olha, se você me adorar, vou te dar isso tudo. Não pensa que o diabo vai te levar também lá na montanha e te mostrar, não. Vai falar, olha, vou te dar um bom emprego. Não vai mais na igreja. Deixa de orar. Você precisa de trabalhar mais do que orar. Deixa de ler a palavra de Deus. Tá bom, você tem que tirar 20 na prova. Não vai na igreja, fica 2 semanas sem na igreja. Vou te dar o 20. Tipo, já é a pessoa mais ocupada do mundo. Eu conheço pessoas que tiram 20, mas estão sempre com os joelhos dobrados e nunca faltam nenhum culto. Só você já que é mais barra que estuda, está na Universidade de Agostinho Neto, na Faculdade de Engenharia. Ajuda, estamos aqui, amém? Então, os 4 evangelhos é a proteção do Espírito Santo, meu irmão. Então, depois daquele cavalo branco veio o cavalo vermelho. E aquele cavalo vermelho, ele veio com força para matar. Veio trazer a discórdia entre os irmãos. Quando você já começa a negociar com o diabo, você vai começar a ter intriga com os teus próprios irmãos. Porque você vai dizer, não, também não é bem assim, ali estão a exagerar. Não é bem assim, a palavra também não fala assim. Não estão a me julgar, estão a me condenar. E às vezes você vai pensar que estão a fazer fofoca sobre mim quando o pastor chegou e pregou da tua vida. Mas não é a pregação da palavra. E aquele cavaleiro, o objetivo dele, como eu já vos disse, não era ficar no cavalo branco nem no cavalo vermelho. É chegar no cavalo amarelo, que é a morte espiritual. Amém? Só que ele esqueceu uma coisa, que o Filho de Deus não morre. É impossível o Filho de Deus chegar na morte espiritual. Amém? É tão impossível que todo aquele que é filho de Deus e sabe que é filho de Deus, ainda que ele se encontrar em uma situação de pecado, quando ele cair em si, como aquele filho pródigo, ele dará conta, isso aqui é comida dos porcos. Na casa do meu pai tem mais coisas. Na casa do meu pai, até os seus criados comem bem. Eu não posso estar aqui nessa porquice. Eu não posso estar nessa prostituição. Eu não posso estar nesses namores. Eu não posso estar a ouvir essas músicas sujas. Alguém vai te chegar e te perguntar, mas vocês mesmo, até uma música romântica não se pode ouvir, não. Não. O meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de mim não está a pedir essas músicas. O Espírito Santo dentro de mim está a pedir adoração. Se o Espírito Santo dentro de ti não está a pedir adoração, tens outro Espírito dentro de ti. Então, ele mudou para o cavalo vermelho. E aquele cavalo vermelho era isso. Era matar-se uns aos outros. Pois hoje nós vemos diferentes doutrinas, igrejas de todo tipo, de todo lado. E ele viu que estava a conseguir conquistar a igreja. E se nós olharmos pela história, quando o cavalo branco saiu a cavalgar, ele começou a enganar a igreja.
aí surgiu a primeira igreja a se denominacionar, a primeira igreja a se organizar. E lá o cavalo branco enganou-os e lhes colocou a se unir à política. E essa foi a Igreja Católica Romana. E ela se juntou com a política e começaram... E eles tentaram... Como a política, ela serve para tanto agradar as pessoas como se agradar a si mesmo. Eles tiveram que ver uma forma de colocar um cristianismo que agrade todo mundo, porque os povos que existiam ali naquela zona eram todos povos pagãos, exceto os judeus. Então, para eles poder hibridizar aquilo, juntar aquilo, eles pegaram naquelas adorações que eles tinham dos seus deuses e misturaram com a palavra de Deus. E aí eles colocaram a adoração do Deus Sol e meteram aí o menino Jesus Cristo. E eles pegaram aqueles santos todos e aqueles deuses que eles tinham, Afrodite, Apolo e por aí fora, e eles começaram a meter os santos. Não, esse é o santo tal, ele ajuda nas causas impossíveis, esse é o santo tal, o santo do casamento, santo casamenteiro, essas coisas todas. E eles pegaram Afrodites, pegaram os Ares, essas coisas, esses deuses todos pagãos romanos, e fizeram essa mistura. E depois, quando aquele cavaleiro viu que o cavalo branco já fez o seu serviço, ele montou-se no cavalo vermelho. E aí a Igreja Católica Romana, na sua hegemonia, eles começaram a perseguir todos aqueles que não professavam a sua mesma fé. E começaram a matar as pessoas. Aí depois nós entramos na Era Negra, que era a Idade Média. Ali onde a palavra de Deus foi roubada. Só simplesmente alguns é que tinham acesso à Bíblia. Nós sabemos disso pela história. Mas essa história é apenas uma sombra do que existe nos dias de hoje, amém? A Bíblia é sempre profecias sobre profecias, amém? Aquilo que acontece no passado acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós vemos as igrejas a tentarem cercar a palavra de Deus, a tentarem vender a palavra de Deus. E aquele povo, eles começaram a colocar as indulgências, começaram a colocar, se você tem pecado, se o teu familiar tem pecado, pode comprar um lugar no céu, pode pagar um valor e a tua alma vai no, como é que chama aqui? No purgatório, e fica um certo tempo até poder ser limpa e ir para o céu. Isso é um paganismo. Isso não existe na palavra de Deus. Ou você morreu em Cristo, ou você morreu no diabo. Não tem outra segunda chance. O nosso purgatório é aqui na terra. O nosso purgatório é aqui. E o pagamento que nós devemos dar para termos o nosso purgatório, para nossas almas serem limpas, já foi pago naquela cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo já pagou. O que nós temos que fazer é simplesmente segui-lo. Amém? Então, ele depois, vendo que o que ele fez já estava a se cumprir, aí ele muda para o cavalo amarelo. E aquele cavalo amarelo é a morte espiritual. E essa é uma etapa que o Filho de Deus não pode chegar. Porque se você chega na morte espiritual, você cruzou a linha. Cruzaste a meta da misericórdia. Amém? Passaste para o outro lado. Amém? Mas Deus sempre levantou algum poder para combater aquilo. Parecia que a igreja estava perdida, mas não. Deus sempre tem alguma coisa para os seus filhos, amém? Deus sempre tem alguma coisa para dar aos seus filhos. E ali, ao cavalo branco, Deus levantou o leão. Ou seja, o poder da palavra pura, a palavra original para vencer aquilo. Porque só com a palavra original, só com o que está escrito na Bíblia que você consegue vencer o diabo. Hoje em dia o mundo está dessa forma porque nós não nos damos conta quando o diabo entrou na nossa vida. Muita gente está ali lá fora, por isso é que nós fomos chamados a sair fora e pregar a palavra e levar o evangelho. Muita gente ali fora não sabe que está sob a influência do diabo. Por isso é que nós temos que sair nas ruas e pregar essa palavra e levar o evangelho. Amém? Então,
essa primeira fase fez com que o mundo tivesse dessa maneira. Todo mundo, eu também sou filho de Deus. Todo mundo diz isso, eu também sou filho de Deus. Estamos numa amnésia espiritual tão grande que se você é tipo alguém, alguém chega e diz, eu sou filho do Donald Trump, ninguém vai te acreditar. Você é negro, somos negros, né? Ele é branco e é americano. Eu sou filho de Donald Trump. Ninguém vai te acreditar. Por quê? Porque a tua aparência não é a mesma que a dele. Do mesmo jeito, quando você chega, não, eu sou filho de Deus. Eles vão olhar para ti, vão te ver você de um calção. Vão olhar para ti, vão te ver você namorador. Vão olhar para ti, vão te ver com uma roupa totalmente indecente. Um corte estranho na cabeça. Não. Eu também sou filho de Deus. Não, eu sou filho de Deus. Teu pai é outro. Não tem como. Então, tenha certeza de que quando você dizer eu também sou filho de Deus, você refletir o Deus que é teu pai. Porque filho de peixe é peixe. E você não vai refletir Jesus Cristo tendo uma vida suja, ter uma vida fora da oração, ter uma vida sem companheirismo com irmãos. Tá bom, você é filho de Deus, não vou a uma igreja, mas está sempre na roda dos escarnecedores. Onde tem jogo, está lá. E as conversas dele é mesmo. Onde tem angofute, está a conversar. Já sabe até aquelas, como é que se faz para ganhar mais ou ganhar menos. Como é que você é filho de Deus, mas está ali? Tá bom. Agora lhe metem a falar um pouco da Bíblia. Procure ainda na Bíblia o livro, sei lá, livro de Daniel ou algo assim. Você vai estar a girar a Bíblia, está a girar, não está conseguindo encontrar. Então você, livro do teu pai, você não consegue. Como é que você sabe que alguém... Os pais aqui sabem. Se você pegar no teu telefone, entregar no teu filho, ele vai conseguir mexer em todos os lados. Porque é teu filho, ele sabe, ele te conhece. Ele conhece o pai dele. E você nem conhece o que o teu pai gosta. Você não sabe o que o teu pai gosta de oração. Teu pai gosta de que lhe louvem. Teu pai gosta que você seja bondoso, seja uma boa pessoa. Mas não, você sabe o que o outro pai gosta. Você é suspeito. Um pai, eu como pai, eu chego na minha casa, eu gosto das coisas de uma certa forma. Eu vou encontrar um filho de uma forma diferente. Eu vou achar estranho esse filho. Ou não está debaixo da minha educação, ou está debaixo da minha educação. E para você saber o que o teu pai gosta, você tem que andar com o teu pai. Você tem que viver com o teu pai. E muita gente diz, mas vocês só nos julgam, como é que vocês sabem o que Deus gosta? Tá bom, vocês lhe chamam. E não é só lhe falar, é a tua vida que vai lhe provar. É a tua forma de viver que vai te mostrar quem você é. Às vezes não é muito falar, é como você vai viver. Porque o diabo é astuto. Às vezes um colega da escola, ele vai te lançar uma só para te provar para saber quem és tu. E ele vai te falar, olha, opa, viste o jogo ontem? Você também vai responder, Cristiano Ronaldo falhou um grande gol, pronto, falhaste no teste. Aí falhaste já no teste. Não, viste aquela novela? Não gostei. Se beijaram muito, falhaste no teste. Foste longe demais. Como dizem, né? Cristão fronteiriço. Vive na fronteira. Está sempre lá na fronteira para saber. Não é porque és um atalaia, não, mas porque está lá quer saber o que está a fazer lá do outro lado. Amém.
E Deus nos ama de tal maneira que Ele criou um plano de batalha tão bom para nós vencermos o diabo que eu não sei como é que nós... E Ele nos amou tanto que Ele guardou aquilo. Não, eu vou guardar isso para os meus filhos, para a era do fim, para o tempo do fim. E os filhos do tempo do fim estão nessa condição. E agora nós vimos que lá em Apocalipse nós lemos que neste selo, diferente dos outros, não houve nenhuma besta ali. Não houve nenhum cavaleiro cavalgando por ali. Por quê? Porque os mistérios das eras já tinham se cumprido naquele tempo. Se vocês forem ver, se vocês lerem os selos, quem só está se baseando naquilo que eu estou a pregar aqui está a perder muita coisa do que tem nos selos. Porque faltava falar nos selos de pegar os selos e juntar com as eras da igreja. Faltava falar muita coisa. Então, se vocês forem ver, o primeiro selo, ele retrata da primeira, segunda até a terceira era da igreja. Ou seja, quando Deus levantou aqueles homens, Paulo, Irineu e Martim, eles estavam sob a unção do leão. Eles tinham a palavra ali. E o diabo estava a tentar roubar a palavra da igreja. E depois, quando veio a era da Tiatira, se vocês lerem lá em Apocalipse 2, a mensagem dos anjos para cada igreja, vocês entenderão como o diabo estava a trabalhar nessas eras. E vocês vão ver que aquilo casa exatamente com os espíritos dos cavalos que o diabo montou. E também verás que a forma de vencer aquilo é através das bestas que Deus levantou. Então, na quarta era, na era de Tiatira, aí o diabo se levantou com o cavalo vermelho. E com o cavalo vermelho ele subjugou toda a igreja. E o que restava para a igreja era simplesmente o sacrifício. Era simplesmente ser entregues à morte. E foi uma era que muitos mártires morreram, muitos cristãos morreram nas arenas, porque o Império Romano dominava grande parte da terra. Amém? E ali depois, quando eles conseguiram subjugar e roubar a palavra de Deus, surgiu a Era Negra, que era a era em que a palavra de Deus estava tirada sobre o povo. Aí surgiu a unção do homem. Ali estava o diabo a cavalgar sobre o cavalo preto. E Lutero e Wesley vieram com a unção do homem. Por isso é que Lutero conseguiu dar conta que aquele pão, aquele vinho, não era o corpo de Cristo. Aquelas coisas todas que faziam não era o Cristo. E ele pegou nas suas 99 teses e colou lá na igreja com a sabedoria e a unção do homem e mostrou. E aí surgiu a reforma. E esses reformadores foram surgindo ali. E depois, aí surgiu a Era da Águia. Por quê? Porque até aquelas reformas, aqueles reformadores, aquelas igrejas que surgiram das reformas, elas foram começando a se desviar da palavra de Deus. Aí precisava de um poder maior, precisava de uma águia, de alguém que olha mais acima. Amém? Então, o primeiro até o quarto selo, estamos a falar das eras da igreja. E quando chegamos no quinto selo, aí já é outra coisa. Ali a igreja já não está aí. Por isso é que já não temos bestas ali. Ali, o que é que nós lemos? Que almas debaixo do altar. Amém? Vamos ler no versículo 9. Diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Amém? Então, nós vemos que ali não há nenhum animal que levanta e chama, vem e vê. Porque o diabo ali já tinha terminado com o seu trabalho. Amém? E ali a igreja já não estava aí.
muita gente pensa que essas almas que estão debaixo do altar são os mártires da igreja. O irmão Branham diz que não são. E a Bíblia diz que não são, que não podem ser. Essas almas não são as almas dos mártires da igreja. Amém? Porque os mártires da igreja, depois do quarto selo, a igreja já foi arrebatada. Amém? Por isso é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós queremos ser arrebatados. Nós não queremos passar pelo tempo da tribulação. Isso é que nos dizem, mas por que você está lutando tanto por isso? Por que você sofre tanto? Por que você quer? Não, eu não quero só chegar até aqui. Não quero só ser simplesmente um membro da igreja. Eu quero ser arrebatado. Eu quero subir mais alto. Então, essa parte dos selos é o acontecimento depois da igreja ser arrebatada. Amém? Por quê? Porque se nós formos a ver em Apocalipse 4, quando João vê o trono, ele vê que tem lá 24 anciões. Amém? E o irmão diz que aqueles 24 anciões representam os santos e mártires que morreram em Cristo, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Amém? Ou seja, 12 representam as tribos e 12 representam os apóstolos. Amém? Então, os 12 das tribos representam aqueles que morreram lá no tempo do Antigo Testamento. E os 12 apóstolos representam a igreja gentia. Amém? Então, Deus, aqueles homens, aquelas almas ali no altar clamando, eles não eram os mártires da igreja. Eles eram os próprios judeus. Amém? Aqueles eram os judeus. Por quê? Porque se vocês verem pela escatologia, a igreja, antes da grande tribulação, a igreja deve ser arrebatada. Amém? E a igreja, o que é a igreja? A igreja são todos aqueles que morreram em Cristo. Amém? Tal como quando Jesus ressuscitou, ele teve que ir ao inferno e pregou lá no inferno e saiu de lá, e naquele dia viram os santos lá do Antigo Testamento ressuscitados e foram com ele. Quando Jesus vir pela segunda vez, aqueles santos todos que morreram em Cristo, aqueles mártires em Cristo, eles vão ressuscitar e subir com Deus. Amém? Isso nós podemos ver na vida de José. Vocês sabem que José é o tipo perfeito de Cristo. Amém? José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Por que os judeus não serão arrebatados com a igreja? Porque os judeus venderam Jesus Cristo, tal como José foi vendido. Amém? E quando José se reencontrou com os seus irmãos, ele tinha uma noiva, ele tinha uma esposa gentia, uma mulher egípcia. Amém? E aquela mulher lhe deu 2 filhos, que é Efraim e Manassés. Amém? E quando José se encontrou com os seus irmãos, a esposa dele estava no palácio. Já estava arrebatada. Amém? E quando Jesus voltar a terceira vez e se encontrar com seu povo, com seus irmãos, os judeus, a esposa dele estará no palácio. Amém? Então, Deus teve que cegar o seu povo durante um período de tempo para poder tratar conosco. Eu já disse aqui várias vezes, Deus não trata com 2 povos diferentes a mesma vez. Ele teve que parar de tratar com os judeus para poder retirar uma noiva gentia. Amém? Ele teve que cegar os judeus de tal maneira, você vê na Bíblia, mas como é que os judeus não deram conta que aquele era Jesus? Era por amor a nós. Por amor a nós gentios. Deus teve que lhes cegar. Amém? Agora imagina só. Deus cegou o seu próprio povo por amor a uns gentios e merecedores. Isso é graça. E nós temos a coragem de viver da forma que vivemos. Amém? Imagina só. O próprio Filho de Deus, os judeus, a própria raça de Deus, ele lhes cegou.
disse, não, vocês vão ficar cegos por um tempo, porque eu tenho que tratar com o meu amor. E nós queremos viver dessa maneira. Nós queremos negligenciar o amor de Deus. Nós queremos viver da nossa forma. Deus nos amou da maneira. Nós não éramos merecedores disso. Vocês, se tivessem entendido isso, se nós entendêssemos o quão grande é isso, o quão grande é isso nas nossas vidas, nós não estaríamos dessa maneira. Em Romanos 11, no verso 25, Paulo diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo. É um segredo, meu Deus. Isso é um segredo. Só o noivo e a noiva é que devem saber disso. Para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Deus nos endureceu para nós podermos ser exaltados. Deus endureceu os filhos dele. Amém. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Amém? O povo de Israel vai ser salvo, mas eles serão salvos como nação, diferente de nós que somos salvos individualmente. Israel vai ser tirado como um povo, amém? Então não comparamos com Israel, amém? Mas nós temos um privilégio maior, porque nós somos a esposa eleita. Porque se você for a ver ali, ali diz, em Apocalipse diz que eles lhes deram umas vestes brancas. E nós, lá em Apocalipse 4, nos deram vestes brancas e nos deram uma coroa. Amém? Ou seja, nós estaremos no mesmo patamar que Deus. Amém? Isso é glorioso. Nós não devemos estar assim dessa maneira. Nós devemos estar a regozijar, porque nós estaremos em pé de igualdade com Deus lá em cima. Enquanto os judeus estão lá a dizer: Senhor, não tardes mais, nós já estamos lá coroados. Você vê, isso tudo que está a acontecer agora é aquilo que já se predizia no Antigo Testamento. Se você for a ver José, quando foi lá entregar os filhos dele para receberem a bênção de Abraão, sei que é Jacó que deu a bênção, mas é a bênção de Abraão, porque ele é que pegou a bênção e transmitiu aos seus filhos. E quando ele levou os filhos, meteu o mais velho e o mais novo, ele viu José querer trocar, disse: não, vou trocar. E quando ele trocou, José disse: não vais enganar de novo. Mas ele chegou e quando ele foi fazer, cruzou as mãos. Ele disse: não fui eu, meu filho. Deus cruzou as minhas mãos. É a mesma coisa que acontece hoje. Não fui eu que me escolhi, Deus nos escolheu. Jesus, por isso é que Jesus Cristo, quando ele estava naquela cruz, ele disse: ele teve misericórdia dos judeus. Ele teve que ter misericórdia deles. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque não fui eu, foi Deus que fez isso com eles. Então, se vocês lerem lá, aí diz que aquelas almas que clamavam debaixo do altar, elas clamavam pelo amor, elas diz que foram mortas pelo amor à palavra de Deus. Vocês reparam que não diz que eles foram mortos por testemunho de Cristo, porque aqueles que foram mortos pelos testemunhos de Cristo são os santos da igreja. Eles não, eles morreram por causa da crença deles, por causa dos mandamentos, por causa da lei mosaica. Vocês sabem que os judeus foram perseguidos, amém? Eles por terem entregues, por terem morto Jesus Cristo, então sobreveio a eles essa maldição. E eles, primeiro eles sofreram com Tito, com os romanos, e houve chacina deles. E depois veio Hitler e houve morte sobre eles. Veio Mussolini e por aí fora os judeus
estão em constante perseguição, amém? Então, Deus tinha que lhes cegar por amor a nós, porque senão Deus nunca ia tratar conosco. Amém. Do mesmo jeito, Deus, os irmãos de José tiveram que vendê-lo, senão José não teria salvo os gentios do Egito, não teria casado com uma noiva gentia. E se você for a ver, uma das provas que eu acho a maior de todas, por eles que essas almas que clamam aí não são os santos da igreja. Se você ver lá no verso, deixa eu ver aqui, no versículo 10 ele diz assim: e clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Amém? Amém. Porque se fossem os santos da igreja, eles não pediam vingança. Cristão não pede vingança. O exemplo disso é Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, ele disse: Pai, perdoa-lhes. E hoje em dia nós vemos cristãos vingativos. Nós vemos cristãos que querem pagar o mal com o mal. A prova de você ser cristão é isso. Você não vai pedir vingança, você vai pedir perdão por eles. Amém? Os mais o irmão Aziz veio até comigo: não, aí os vizinhos estão fazendo coisas. Nós temos que perdoar, mais nada. Nós temos que perdoar, mais nada. E nós vemos cristãos com tanto rancor e com tanta mágoa nos seus corações. Você só vê cristão na igreja. Na igreja não, ele perdoa, não sei o quê. Mas você vai no trabalho, vai nas casas dele, vai na escola, todos rancorosos também. Também querem pagar com o mal. Não, fulano não me ajudou, também não vou lhe ajudar. Meu Deus, você da onde? Eu nunca vi um cristão assim. Não, aquele ali me fez isso, também vou lhe fazer. Cristãos a dizerem: isso nem devia se ouvir. No nosso meio isso nem devia se ouvir. Querem vingança e cristãos? Não. Me bruxaram, então tem que morrer. Eu te perdoo. Podem nos chamar de burros, mas nós somos cristãos. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou é perdoar. É perdoar as coisas. Não, ofendeu minha mãe, vou lá lhe bater, só tem muitos demônios. Vai pensar: não, irmão está vindo comigo, não? Não, irmão Danilo, que ele me fez isso. Também vai falar: não, vai pensar que eu vou lhe falar: não, também ele faz, não, você tem muitos demônios. Você está pensando em vingança? Dobra o teu joelho e ora por ele. Há uma citação que o irmão Brana diz que é impossível alguém que esteve no trono de Deus e ter rancor por alguém e pensar mal de alguém. Essa pessoa vai perdoar, amém? Esqueci isso. A prova é essa: eles não eram cristãos, são judeus, não viram o amor de Cristo ainda. Então eles estão a pedir vinga-nos, Senhor. Nos mataram, Mussolini veio, nos matou, Hitler veio, nos matou, os romanos vieram, nos matar, nos vinga desses. Eles estavam habituados com o antigo, com a lei, que era olho por olho, dente por dente. Mas se fossem os cristãos, não, perdoe-lhe. Eu morri mártir, graças a Deus. Tipo, Estevão disse: Pai, perdoa, estão a apedrejar. Hoje o cristão só lhe pisaram, também já está a ofender. Meu Deus. Então, aí depois, quando ele pediu a vingança e perguntaram até quando, lhes disseram que deram-lhe as vestes brancas, mas disseram que deviam repousar um pouco de tempo, até que também se completasse o número de conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Amém? Amém.
Meu tempo já se foi. Não sei se vou conseguir terminar esse selo. Esse é um pouquinho mais complexo porque já não tem muito a ver com a noiva. Isso é a parte dos judeus. Mas pronto. Então eles lhes disseram para esperar até que se juntassem os que faltam, amém? Então, se nós formos a ver, como eu falava, depois da igreja ser arrebatada, depois dela ser arrebatada, aí surge, temos aí, o tempo acabou, ok. Depois da igreja ser arrebatada, aí vem a grande tribulação. E na grande tribulação, se vocês estudarem 70 semanas de Daniel, a última semana, que são, se fizerem as contas, são exatamente 3 anos e meio. Ali surge a grande tribulação. E se vocês lerem lá na Bíblia, em Apocalipse 11, Deus teria que enviar Moisés e Elias para pregar no seu povo, para pregar nos judeus. Lembre-se, a igreja já foi arrebatada, a noiva já não está ali, amém? Então, como a noiva já não está ali, Deus já pode voltar a tratar com os judeus, amém? Vai ter muita igreja aqui a orar Senhor Jesus Cristo, não sei quem, mas Deus já não está a tratar com a igreja, porque aqueles que interessam a igreja já foram. Por isso é que você deve viver uma vida santa, porque quando surgir o arrebatamento, você não pensar que ainda estás a orar, Deus está ali, está todo ouvido. Ali o sangue do Cordeiro já não está no trono, amém? Então, durante esses 3 anos e meio, aí surgem 2 testemunhas, amém? Deus terá que enviar Moisés e Elias para pregar para eles, amém? Para recolher todos aqueles judeus que faltam, amém? Porque ali dizia que eles esperassem mais um pouquinho de tempo, ou seja, o que aconteceu? Jesus Cristo veio, arrebatou a igreja, e aqueles que tinham sido mortos, judeus, eles também viram, e nós? E o que se passa conosco? Por que também não estamos a receber a veste branca? Por que não estamos a receber a cor de espera? Vocês esperam? Eu estou a receber a minha esposa ainda. Sei que quando você casa, é você, tua mulher, teu irmão, vem bater a porta, espera, ainda estou com a minha mulher. O marido, o homem e a esposa. E eles esperam. Se vocês forem ver, quando os irmãos de José foram ter com José, eles foram lá ter com José, e José lhes perguntou o Benjamim. Lhes perguntou onde é que está o mais novo. Não, aquele está em casa a cuidar do papá. José não podia se revelar sem o Benjamim estar presente. José não podia fazer nada sem que todos os judeus estivessem reunidos. Então, aquele Benjamim simbolizava os 144 mil, amém? Que faltavam se reunir. Os 144 mil que também iam morrer por amor à palavra de Deus, amém? Então, para isso tiveram que enviar Moisés e Elias para pregar. E lembra-se que a Bíblia diz lá em Apocalipse 11, já não tenho tempo para ler isso. Aqueles dois homens pregaram durante 3 anos e meio e foram mortos. E todos aqueles que creram naquela mensagem também seriam mortos. Amém? E assim juntaria os restantes que faltavam, e só assim Israel seria colocado as vestes brancas. Amém? Então, esse 5º selo significa isso. Amém? O 5º selo é para os judeus. São os judeus que estavam debaixo do trono a implorar que também recebessem a sua parte. Mas Deus não podia lhes dar sem antes juntar todos eles. Porque vocês sabem, ao longo dos anos, os judeus foram espalhados pelo mundo. E eles tinham que ser reunidos num só lugar, porque Deus trata com os judeus como nação. E Deus tinha que enviar Moisés e Elias para lhes pregar, porque os judeus estavam presos aonde? Na lei. Então tinha que vir o homem que lhes colocou a lei e lhes falou: olha, essa lei que vocês estão
a obedecer essa lei que inventou aquele que vocês lhe mataram. E só assim eles seriam redimidos também. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Feche os teus olhos, vamos orar. Lembra que Deus parou de tratar com os judeus para tratar conosco, os gentios. Nós que não merecíamos, mas Deus abriu uma dispensação para nós. Isso é grandioso. Isso é grandioso. Deus deixou o seu próprio povo para tratar conosco. Nós não merecíamos, mas nós estamos aqui. E Ele abriu os céus para nós. Mesmo sendo pecadores, Deus abriu isso para nós. E nós temos negligenciado a palavra. Ele deixou tudo que tinha a fazer para tratar conosco. E nós às vezes não conseguimos tirar um minuto do nosso tempo para fazer uma pequena oração. Ou para ler a palavra de Deus. Ou para sair para evangelizar. Que tipo de cristão nós somos? Ele tem preparado para ti umas vestes brancas e uma coroa. Você acha que será merecedor disso com a vida que você leva? Você acha que mereces a graça? Ainda temos desejos de roupas indecentes, de músicas indecentes. Temos desejos de viver uma vida suja. Ainda guardamos rancor nos nossos corações. Ainda queremos vingança. Você se acha merecedor de tamanha recompensa? Deus cegou os judeus por amor a nós. Que coisa! Quero dizer que você achou a graça. Quero dizer que você achou a graça. Você não era escolhido. Você não era eleito.
Imagina um pai deixar os seus filhos para ficar com os outros. É isso que Deus fez. Deixou os seus para ficar contigo. Veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Esse todos somos nós que o recebemos, que não pode só ser por palavras, mas deve ser por obras. Temos que demonstrar que realmente recebemos Deus, que recebemos a palavra. A nossa vida deve demonstrar, a nossa vida deve gritar que achamos a graça. Você é agraciado, você é agraciada, como foi chamado Maria. Salve, graciada, o Senhor é contigo. Você é Maria do tempo do fim, você é a sua graça. Salve, graciada, o Senhor é contigo. Salve, graciado, o Senhor é contigo. Você achou a graça de receber a palavra, de receber a mensagem do tempo do fim, de receber a abertura dos selos, de receber a revelação suprema do Senhor Jesus. Você é agraciado, você é agraciada. Você deve agradecer a Deus. Você deve agradecer a Deus por essa graça, por esse favor, por essa misericórdia. A graça é um favor imerecido, é a batota de Deus. Deus fez batota para te salvar, Deus fez batota para te alcançar. Você devia agradecer. Então pause até que o tempo, até que a plenitude dos gentios se cumprisse. E esse tempo está no fim. Nós estamos caminhando na plenitude dos tempos dos gentios. Deus tem que voltar para o povo dele. Ele tem que voltar para o seu povo. Já é muito tempo fora do seu povo. Ele tem que regressar para o seu povo. E a morte espiritual está chegando. É o tempo de voltar, de clamar por azeite. De clamar por azeite. O Espírito Santo, o selo na alma. Você tem que se preocupar se realmente você tem um selo. A coisa mais importante, o que você deve se preocupar é se realmente receber do Espírito Santo. Não é só profetizar, não é só falar em língua, não é só louvar. A vida de Deus, o Logos, a vida do próprio Deus deve estar dentro de você. E se realmente a vida de Deus está dentro de você, a tua vida tem que demonstrar. Diga lá, como é que você se comporta em casa? Diga lá, como é que se comporta no trabalho? Diga lá, como é que se comporta na igreja? Diga lá, como é que você se comporta no beco? Como é que você se comporta no Facebook? Como é que você se comporta no YouTube, na internet? Diga lá, como é que você se comporta? Você tem certeza que tens o Espírito Santo? Deus lhe fez a graça. 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 De recebermos essas verdades. Você devia ser a pessoa mais feliz do mundo. Devia ser a pessoa mais grata do mundo. Estávamos nas denominações, eles não sabem essas coisas. Eles é que estudam as escatologias, mas não entendem que realmente a escatologia é as coisas do fim do tempo. E nós recebemos o profeta que nos trouxe todo o pacote, revelou-nos toda a verdade. Devemos ser pessoas mais especiais, sabe? Mais alegres. Devemos ser pessoas mais espirituais. As pessoas que mais deviam orar. As pessoas que mais deviam jejuar.
As pessoas que mais deviam viver a palavra. As pessoas que deviam mais ganhar almas. As que deviam mais ser santos, ser irrepreensíveis. Somos nós. Somos nós. Nós é que devemos ser mais santos. Nós devemos ser os mais perfeitos. Nós devemos ser os mais puros. Devemos ser os mais íntegros. Devemos ser mais compassivos, mais bondosos. Nós que achamos a graça de receber todo o pacote completo. A abertura do quinto céu. Viemos explicar aqui que céu é para os judeus. Que revelação. Isso é para eles. O nosso tempo está acabando. O nosso tempo está acabando. O nosso tempo está esgotando, noiva. Procura entrar rápido. Entrar onde? Em Cristo Jesus. Como? Pelo Espírito Santo. Por um Espírito. Fizemos parte daquele corpo pelo Espírito. Não entrar na igreja. Não é apenas ser batizado nas águas. É o selo. Ser baseado no Espírito Santo. É o selo de Deus. Cristo em vós. A esperança da glória. Ficamos preocupados com o emprego. Ficamos preocupados com arroz, tomate, coisas assim. Com casamento. Mas nós nos preocupamos com o Espírito Santo. Como preocupamos-nos com os casamentos. Como nos preocupamos com o emprego. A preocupação com o Espírito Santo não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Seja sincero. Da forma que você se preocupa com o emprego, nem a forma que você se preocupa com o Espírito Santo, se você tem ou não. Nem a minha preocupação. E não é para você que você tem, se você ganhou alma na semana passada ou não. Não temos tido preocupações espirituais. Como disse o Charles Spurgeon, não temos tido preocupações santas, e sim preocupações profanas, preocupações sociais, simplesmente preocupações sociais, e não preocupações espirituais. Olha a tua fraqueza, olha a tua fraqueza ainda.